Salve, salve, moçada! Quero falar aqui um pouco sobre os 40 anos da conquista do primeiro título mundial de futebol de salão para o Brasil. Agora em junho, no final de junho, fez 40 anos dessa conquista. E nessa época eu jogava futebol de salão. Esse ano de 82, que foi o ano da primeira conquista, eu era da categoria chamava Infanto Juvenil. E o time que eu jogava, a gente foi campeão metropolitano, campeão mineiro, sem perder nenhum jogo. Era um time fantástico, fenomenal, que inclusive revelou alguns jogadores até para o futebol profissional depois. E foi o ano do primeiro mundial do futebol de salão. E o melhor time de futebol de salão de Minas Gerais, Minas era um polo muito forte do futebol de salão. O futebol de salão ele é, tinha 4 polos muito fortes, que era Rio, São Paulo, Minas e o Ceará, né, que tinha um time lá chamado Sumove. Então o que acontece? Lá em Belo Horizonte devia ter pelo menos uns 10 times na capital. Fora Cruzeiro, Atlético e América, devia ter mais uns 10 times, fora esses três. Quase, a gente tinha muito clube de bairro, existiam muitos clubes. E existia algumas agremiações, tipo, tinha clube que era um colégio que participava com o futebol de salão, das categorias desde mirim até a divisão principal, que eles chamavam. Igual o Colégio Santo Antônio, que é um colégio importante em Belo Horizonte, o time chamava Arsenal, fazer uma alusão ao Arsenal, do campeonato inglês, né? Inclusive eu tive uma passagem lá. Então, o futebol de salão, só para fazer um contexto do futebol de salão na época, o futebol de salão ele era disparado o esporte mais praticado no Brasil, mas disparado. E nessa época só existia o futebol praticamente, né? Porque o basquete, o vôlei, eles ainda eram incipientes, estavam começando ainda. E o futebol ele já dominava a mídia, já dominava tudo, desde a década de 50, né? Desde que o Brasil foi campeão mundial, em 58 na Suécia. E desde a década de 50 que o futebol de salão surgiu no Brasil. Então quando chegou na década de 80, o futebol de salão já estava muito maduro no Brasil, era o esporte mais popular do Brasil, mas disparado. Eu lembro que no colégio que eu estudei, um colégio de padres e alemães, tinham 3 quadras poliesportivas que era de vôlei, basquete e de futebol de salão. Tinham 3 quadras e um campo de futebol de campo. Só que o futebol de campo ele é muito difícil de dar manutenção, grama, né? Então acaba que vira um terrão. Na época da seca vira terra e na época da chuva vira barro. Então o que o colégio fez? Em vez de ter um campão de terra, virou 3 quadras poliesportivas. Então de 3 virou 6, dobrou. Então a gente jogava futebol de salão o dia inteiro. Era uma febre o futebol de salão. Em Belo Horizonte a gente tinha os campeonatos intercolegiais, que era entre todos os colégios de Belo Horizonte. Era uma competição organizada pela prefeitura de Belo Horizonte e era muito popular, ia muita gente para assistir, era incrível. E além desse campeonato intercolegial, aí ainda existia um outro campeonato entre os colégios de Belo Horizonte, que já era organizado por uma empresa particular chamada Panda. Os ginásios ficavam lotados. Era incrível como que era o poder do futebol de salão, né, na época.
Então, quando chegou nesse campeonato mundial, já foi o amadurecimento disso tudo. O futebol de salão era disparado o esporte mais popular do país, do Brasil, que era o país do futebol. E quando chegou na final no Ibirapuera, que tinha 20 mil pessoas apinhado o ginásio lotado, que foi a final entre Brasil e Paraguai, né, que o Brasil venceu apertado de 1-0, gol do Jackson, que aí eu vou chegar ainda nesse ponto, chamou muita atenção da FIFA, porque na semana seguinte já começaria a Copa do Mundo de 82 na Espanha, que tinha aquele timaço, que tinha muitos craques, né, que tinha Zico, Sócrates, Cerezo, Falcão, Júnior, Leandro. Era um timaço que eu já até gravei um outro vídeo aqui no YouTube falando das cagadas do Tele, que ele fez com aquele time, que ele destruiu aquele time. E então fez uma expectativa muito grande, porque o time era um timaço, tinha muitos craques, e o Brasil tinha acabado de ser campeão do mundo no futebol de salão, que era o esporte mais popular do Brasil na época. Todo mundo praticava futebol de salão. Né? As quadras, alugava-se quadras, não existia essas quadras de futebol society, né? Essas de grama sintética, era só futebol de salão que jogava no Brasil. Então isso chamou muita atenção da FIFA. E aí depois teve um outro Mundial de 85, que o Brasil também ganhou, novamente. E aí a FIFA abriu o olhão, foi lá e comprou o esporte para ela. Porque nessa época que o Brasil foi campeão mundial, em 82, já se falava que o futebol de salão viria a ser um esporte olímpico, que já tinha muitos países praticando, principalmente na América do Sul, na Europa já tinham vários países praticando. Seria um esporte olímpico. Porém, a FIFA entrou no meio, comprou o esporte para ela, né? A federação, que era a Federação Internacional de Futebol de Salão, FIFUSA, passou para a FIFA. Aí a FIFA cagou no pau, porque aí ela mudou as regras, né? As regras ficaram umas regras esdrúxulas, ela inventou umas coisas tipo aquele goleiro linha, umas coisas, mudou as regras todas. Mudou a bola, que é o principal objeto do jogo, né? Que o futebol de salão ele tinha uma bola pequena e pesada. Ela não quicava no chão, ela batia e ficava. Era um esporte muito rápido, a dinâmica era muito rápida. Aí ela pôs uma bola maior, quase do tamanho de uma bola de futebol de campo, e uma bola que pica. Né? A bola que quica no chão muito. Você vê que o Falcão, que é o Pelé do futsal, ele faz muito malabarismo com a bola, ela pica muito, né? No futebol de salão, ele já não teria aquela desenvoltura. A dinâmica do futebol de salão ela é completamente diferente. A bola era mais no chão. O futebol é mais rasteiro, porque a bola ela não picava. E ela era mais pesada, e ela era mais rápida, porque ela era menor. A bola, quanto menor e mais pesada, mais rápida ela é. Então, o que acontece? Em Minas Gerais, vou falar de Minas Gerais, né, que era onde eu jogava. O sonho de todo garoto era jogar no Olímpico Clube, que era onde o Jackson jogava, que era onde o Paulinho Bonfim jogava, que era da seleção também, que era o Valmir, que era o zagueiro. O esqueleto da seleção, a base da seleção brasileira de futebol de salão era o Olímpico Clube de Belo Horizonte. Quase ninguém falava isso. Na época eles badalavam muito o Rio de Janeiro, Douglas, o pessoal de São Paulo, Branquinho, aqueles caras todos lá. E o pessoal do Nordeste lá, do Sumov, que era o Miral, o Pança, aqueles caras lá. Mas o melhor time do mundo era o Olímpico Clube de Belo Horizonte. Era o sonho de todo garoto era jogar no Olímpico Clube de Belo Horizonte, que é onde jogava o Paulinho Bonfim, que era o craque. Na realidade, o Jackson ele não era o craque do Olímpico Clube. Ele era um cara muito bom de bola, mas o craque do Olímpico Clube era o Paulinho Bonfim, que foi na seleção e que praticamente não jogou. Né? E ele era o camisa 10 da seleção, era o Paulinho Bonfim. E eu não sei porquê, eu até hoje não fiquei sabendo porque ele foi
ele foi tipo excluído, né? Ele ficou no banco o tempo todo, quase não jogou, praticamente não jogou. E não sei se ele machucou, eu até gostaria de algum dia saber o que aconteceu com o Paulinho Bonfim, porque ele ficou apagado na seleção brasileira. E ele era o principal jogador do Olímpico, não era o Jackson. O principal jogador do Olímpico Clube era o Paulinho Bonfim. Ele era o craque do time. E o Olímpico Clube de Belo Horizonte era um timaço. Eu lembro que quando eu era garoto, que eu jogava em outro time, nas categorias de base, quando o Olímpico ia jogar, a gente, porque sempre era assim, quando ia ter jogo entre dois clubes, era todas as categorias jogavam, começava cedo os jogos, o mirim, o infantil, o infanto, o juvenil, às vezes tinha uma categoria que chamava aspirante, às vezes, e o principal. E, por exemplo, eu jogava no infanto, eu ficava esperando o principal jogar só para ver o Olímpico jogar. Eles chegavam assim, as substituições não tinha limite, eles chegavam lá 15 jogadores para jogar e ia substituindo, era incrível, eles ganhavam de 10, de 15, era impressionante o time, era muito impressionante. Tanto que aquele time jogava bola, era cheio de craque. E era o sonho de todo garoto jogar no Olímpico, e esse era meu sonho, jogar lá no Olímpico. E, e eu não tinha pai para me orientar, né? Eu ia sozinho nos treinamentos, eu me virava sozinho. E eu tive uma oportunidade depois que eu joguei nesse time, que era o time da ABB. A gente ganhou tudo que tinha para ganhar. E a ABB nessa época ela aceitava sócio-atleta, que era meu caso, porque eu não tinha ninguém que trabalhava no Banco do Brasil para eu ser sócio da ABB. A ABB nessa época aceitava sócio-atleta. E eu era um sócio-atleta. Só que aí, quando a gente estourou, que eu estourei pro juvenil, a ABB, ela cancelou, porque tinha gasto com isso, né? Tinha transporte e tudo. A gente treinava todo dia praticamente. Então eles cortaram isso aí, a gente ia ter que sair, cada um ia ter que procurar um time. E na época o técnico do Arsenal em Belo Horizonte, que era o Tacão, que depois veio a ser o técnico da seleção brasileira, ele fez um jogo amistoso para aproveitar alguns jogadores. E um dos jogadores que ele queria aproveitar era eu. Nessa época eu jogava no gol. Eu sempre joguei tudo quanto é posição, mas nessa época eu jogava no gol. E ele queria me ver jogar, queria me levar para lá, para o Arsenal. Só que o meu sonho era ir para o Olímpico. E a gente fez esse amistoso, ele me chamou e tal. Eu até fiquei devendo isso para ele depois, né? A gente é criança, a gente não entende muito bem as coisas. Eu fiz alguns treinamentos no Arsenal, mas depois me surgiu essa oportunidade de ir para o Olímpico. Eu não pensei nem meia vez. Eu fui para o Olímpico. Eu nem me despedi lá do Arsenal. Nem fui lá agradecer o Tacão. Eu fiquei devendo isso para ele. Mas então era isso. O futebol de salão, ele era o esporte mais praticado no Brasil, disparado. E a FIFA, ela viu isso, né? Eu acho que ela pensou que poderia ser um concorrente para o futebol, veio, comprou os direitos do esporte, e desfigurou completamente o esporte, porque ela mudou as regras, colocou algumas regras esdrúxulas, igual aquele negócio de goleiro linha, que aquilo é ridículo, e mudou o objeto do jogo, que é a bola. Ela ficou grande e mais leve. E depois disso ela ainda despreza esses dois primeiros campeonatos mundiais, de 82 e 85, ela despreza, é como se não tivesse existido. E é muita, vamos dizer, para não falar outra palavra, é muita sacanagem, né? Muito desprezo pela história do esporte, principalmente por esses jogadores, né? O Jackson foi, nesse primeiro campeonato, em 1982, ele foi considerado o melhor jogador do Mundial e ele fez o gol do título na final contra o Paraguai, que foi um jogo muito difícil. O Paraguai era um país, na época, que julgava o futebol de salão do nível do Brasil. Porque o nível do Brasil era muito alto.
o Paraguai enfrentava de igual para igual. Tanto que o jogo foi 1-0, muito apertado. Gol do Jackson. E, e aí o que acontece? Depois de 85, o Jackson já foi como o melhor jogador do mundo e o Brasil foi bicampeão. E a FIFA não considera esses dois campeonatos porque ela não era a dona do esporte. Ela despreza isso aí. Eu acho isso um absurdo, entende? Inclusive, eu já dei ideia para alguns empresários que têm grandes marcas de marcas esportivas no Brasil para reinventarem o futebol do salão. É muito fácil de fazer isso. Né? Já dei essa ideia, inclusive, para o Carlos Luiza, que é dono da Top, é dono da Rainha. Na época, as principais marcas do futebol do salão era a Pênalti e a Rainha. Né? A Pênalti ela era muito popular, a Rainha tinha uns tênis fantásticos que a gente jogava, né? E era uma marca muito popular. E tinha a Topper também, que a Topper era mais no futebol de campo, inclusive a Topper patrocinou a seleção brasileira na Copa de 82, que foi um fiasco, né? A seleção do Tele, que ele fez tanta cagada na seleção que ele acabou perdendo a Copa. Então gerou essa expectativa muito grande na seleção, porque o Brasil tinha acabado de ser campeão mundial do futebol de salão e o futebol de salão era o esporte mais popular do Brasil, disparado, isso eu lembro muito bem, porque eu julgava, então eu lia muito a respeito do esporte. E a FIFA comprou, desfigurou o esporte e hoje é esse futsal que tem aí, mas e nunca mais foi um esporte olímpico, né? Não tem a chance mais de ser um esporte olímpico. Então eu acho que falta só um pouco de inteligência para os empresários recriar o futebol de salão, para ele ser um futebol, um esporte olímpico, porque está tudo pronto, está tudo aí, tem as quadras, tem tudo. Basta fabricar a bola do futebol de salão, só isso. E jogar na regra do futebol de salão. Recriar o futebol de salão. Com aquela bola pesada e menor. Ela tinha uma outra bola que era pequenininha, que chamava bola coquinho, que era para categoria mirim. Depois eles inventaram até uma outra categoria abaixo do mirim, que chamava fraldinha, para criança. E o futebol de salão ele tinha uma importância muito grande no futebol de campo. Se analisarem a maioria dos craques, todos os craques do futebol de campo, eles vieram do futebol de salão. Você pode ver um por um. O Pelé veio do futebol de salão, o Tostão veio do futebol de salão, o Rivelino veio do futebol de salão, o Zico veio do futebol de salão, o Adílio veio do futebol de salão, o Sócrates veio do futebol de salão, o Neymar veio do futebol de salão. Você pode pegar um por um. Porque o futebol de salão, ele é um esporte muito dinâmico, ele é muito rápido. O raciocínio do atleta, ele é outro, completamente diferente. O espaço, ele é muito menor. O drible, ele é muito mais curto, ele é muito mais rápido. Então, quando o cara joga no futebol de salão e ele vai para o futebol de campo, aquilo ali, para ele, é uma imensidão. Ele deita e rola. Né? É o contrário, aí ele tem que dar... Eu sei porque eu joguei futebol de salão e joguei futebol de campo também. Então o futebol de campo ele passa a ser um espaço gigante, ele joga com muito mais facilidade. Né? Então se perdeu isso aí, se desconectou um do outro. E nunca foi assim. Né? Inclusive os clubes aproveitavam muito jogador do futebol de salão e levavam para o campo. Esse clube que eu joguei mesmo na ABB, vários jogadores que jogavam lá, vários foram para o futebol de campo, jogavam no Atlético, teve um que foi para o Botafogo que foi campeão carioca, depois de não sei quantos milênios lá, ficou sem ganhar. Eles ganharam não sei se foi 85, sei lá. Um ano aí que o cara jogou lá, o Gaúcho, ele foi muito bem. Então é isso, só queria falar sobre esses 40 anos, né, da primeira conquista
que eu acho um absurdo que a FIFA faz isso com essa memória do futebol do salão, que foi o início de tudo, né? E que o Brasil foi bicampeão, que ganhou em 82 e 85, e o Jackson, que no meu entendimento, ele é o Pelé do futebol do salão, né? Ele é o Pelé inesquecível, camisa 12, né? O futebol do salão consagrou a camisa 12, que foi a camisa do Jackson, né? Porque o camisa 10 da seleção nessa época, em 82, era o Paulinho Bonfim, que não foi bem depois. O treinador não escalou ele, não sei porquê, até gostaria de saber disso dele depois. E o Jackson pegou a camisa 12, porque na realidade a camisa que ele jogava era 8, mas a camisa 8 quem pegou foi o Branquinho, que era, né, aquela coisa, era um bom jogador, mas aí o Jackson pegou o que sobrou, que era a camisa 12, que normalmente era a camisa de goleiro. Eu mesmo tinha a camisa do Olímpico, camisa 12. Eu era banco eterno do Toninho Português. Eu jogava com a camisa 12. A camisa 12 era a camisa de goleiro. E aí o Jackson pegou essa camisa 12 e consagrou essa camisa 12. Que depois foi do Manuel Tobias, foi do... quem mais pegou essa camisa? Do Wanderson, né? Acho que o Wanderson Carioca pegou essa camisa. Ela é tipo a camisa do Pelé, a camisa 10 do futebol. No futebol de salão, que agora é futsal, é a 12, que agora virou do Falcão. Então eu acho uma falta de respeito muito grande da FIFA fazer isso, tirar as estrelas, inclusive, né, dos dois campeonatos mundiais. E considero o Jackson Pelé do futebol de salão. O Falcão é o Pelé do futsal, que aí já é outro esporte, outra regra, outra bola, né? E o Jackson vai ser sempre o rei do futebol de salão, o rei eterno do futebol de salão. É isso aí, só queria deixar essa homenagem aí para esses jogadores, né, que conquistaram aqueles títulos lá. Os goleiros eram Barata, Alberto, Pança, que eu acho que o Toninho Português deveria ter ido nessa seleção, que ele era o melhor goleiro do Brasil, disparado. E o Valmir, que era um zagueiraço, né, que não perdia viagem, era um animal, que jogava também em Minas, jogava no Atlético, era um grandão. O ala direita era para ter sido o Paulinho Bonfim, que depois não foi, ele foi para o banco. O ala esquerda era o Jackson. E o pivô, quem jogava de pivô era o Douglas, né? Na ala direita, no lugar do Paulinho Bonfim, era o tal do Kaká que jogava. E depois entrou o Branquinho, na final entrou o Branquinho e entrou o Paulinho na zaga no lugar do Valmir, e quase entregou a paçoca. O outro Paulinho. Paulinho Rosas. Mas é isso aí então, só queria deixar esse registro, essa homenagem. Eu gostaria muito de encontrar o Jackson. O Jackson, eu convivi com ele quando eu cheguei na divisão principal do Olímpico. Ele ainda estava lá, mas ele estava transferindo para Perdigão, no Sul. Era um cara muito humilde, um cara fantástico. Depois eu fui aluno do professor dele no curso de medicina veterinária, que eu estudei veterinária, o Elvio Moreira Santos, que era professor de virologia. E, e foi até engraçado que quando eu encontrei o Elvio, que eu vi que ele era a cara do Jackson, muito parecido, e o mesmo sobrenome, né, Moreira Santos. Aí eu falei com ele assim, vem cá, o senhor é irmão do Jackson? Ele falou, não, o Jackson que é meu irmão. Se eu sou mais importante que ele. Mas, mas o Jackson era um cara muito humilde, um cara muito legal, um cara muito fino. E quando a gente é juvenil, você passa para a primeira divisão, para a divisão principal, na época chamava de divisão principal, ninguém quer saber de você é um moleque, né? E a diferença é muito grande, porque você é menino e ali só joga homem já, homem casado, os caras já homem. Então, por isso que é difícil. Às vezes na categoria de base você é muito bom, mas quando você passa para a divisão principal, você some, porque você é um menino jogando no meio de homem, você tem que ter muita personalidade. E quando eu cheguei na divisão principal, ele me acolheu como se fosse um filho dele, né? E ele me deu moral, ele me conversava comigo, ele brincava.
era um dos únicos que brincava comigo. E ele era o mais foda de todo mundo. Ele me dava essa moral. Eu pegava carona com ele, ele me levava, porque eu andava de ônibus, eu era garoto. E ele morava lá na floresta, então ele me dava carona, eu ia com ele conversando. Ele era um cara muito, assim, muito alegre, muito comunicativo e um cara muito fino, muito gente boa. E eu gostaria de deixar essa homenagem aqui para ele, que eu nunca esqueci isso, né? Que ele é um cara fantástico. É isso aí então, só queria deixar esse registro pelos 40 anos do primeiro título do futebol de salão, primeiro título mundial, que foi no Ibirapuera, em São Paulo, com 20 mil pessoas no ginásio, e foi transmitida ao vivo em rede aberta, com a transmissão da Globo e a narração do Luciano do Vale. Foi tipo o auge, dali para frente virou isso aí que é hoje. Né? Então é isso aí. Valeu, um abraço. Depois eu vou falar mais sobre futebol de salão. Queria resgatar essa história. Um dia fazer uma entrevista com o Jackson, conversar mais com ele, com o Paulinho Bonfim, com o pessoal da época, né? O Tacão, que era um treinador fantástico, o Maçã, o Marcão. Ai, ai. É isso aí. Mas valeu. Um abraço. Fiquem com Deus. Até mais.